Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Mães, o podcast MS Digitais. E hoje eu tenho a honra e a alegria de receber uma mulher que é forte, é corajosa, é um exemplo de mãe, de empresária, tem anos de carreira assim empreendedora e além disso é mãe de 3 adultos atípicos. Vocês, Rita Quest. Olá, tudo Seja bem? bem-vinda, Rita. Obrigada pelo convite, uma alegria toda minha de estar aqui com você, especialmente para tratar de um tema que é tão importante para nós, Sim. enquanto mães atípicas, e claro, poder compartilhar, né, com a sua audiência um pouco sobre essa experiência da maternidade atípica, mas trazendo agora um olhar para a fase adulta. Eu falo que muito se fala sobre o autismo, né? Uhum. Mas a impressão que as pessoas têm é que o autismo ele termina aos 18 anos. É verdade. É como se ele se encerrasse ali. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre isso. Eu acho que é importante para trazer essa visão também para as famílias atípicas. Sim. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Eu que agradeço, Rita. Realmente, eu tô, né, em êxtase com a sua presença, porque você é uma referência para mim. Eu te conheci em uma palestra que eu fui, né, eu fui acompanhar minha cliente. E, assim, a palestra que a Rita deu foi uma coisa de outro mundo. Eu, como mãe, saí de lá, meu Deus, eu tenho tanta coisa a aprender nessa vida, né? E, assim, a sua experiência, a sua bagagem, a sua história é uma referência pra gente. E hoje a gente vai falar desse assunto de uma forma bem humana, de uma forma de mãe para mãe mesmo, né? Existe o autismo, hoje todo mundo fala bastante sobre esse tema. A gente vê muitas crianças autistas, muitas terapias e trabalhos com as crianças, né? Nessa fase. Eu mesmo sou uma mãe atípica de um menino autista. E pra mim, assim, eu não consigo... ter essa perspectiva um pouco do adulto, sim, né? E você que já tem 3 filhos, a Rita vai se apresentar um pouco melhor, mas ela tem 3 filhos adultos também atípicos. Eu acho que é bacana você trazer a sua visão de mãe, de mulher mesmo, sabe? De processo quando não se falava sobre o autismo, principalmente, né? Exato. Então, Rita, fica à vontade, se apresenta pra gente, conta um pouquinho da sua história, fala um pouquinho da sua maternidade. Vamos lá. Bom, eu me chamo Rita Quester, eu sou mãe atípica de 3 adultos autistas. Eu tenho o Matheus, com 30 anos de idade, que é um autista nível 1. O Gabriel, que tem 25 anos de idade. Hoje ele é um autista nível 2, mas durante muitos anos foi um autista nível 3 de suporte. E o meu caçulinha Guilherme, 23 anos, e é um autista nível 2. Então, cada um deles num nível muito diferente e com necessidades muito diferentes. Então, o que você falou é um ponto importante, né? O que esperar da maternidade atípica quando a gente tem um filho pequeno? E aí eu quero trazer um pouco dessa visão, né? Como que é essa jornada do diagnóstico, a infância, a adolescência, a fase adulta? E daqui a pouco a gente está falando da senioridade, né? Porque essas pessoas, os autistas, eles amadurecem, envelhecem, como todos nós. Então, é uma jornada que precisa ser contada, porque a gente ouve falar muito sobre o autismo infantil. Sim. Então, o autismo, ele é falado, antigamente se falava apenas, né, pelos profissionais, que quando eu recebi o diagnóstico há mais de 20 anos atrás, pouco se falava sobre autismo. Então, eu falo que você tinha um autismo acadêmico, né? Que era aquele autismo que era falado mais ali entre os profissionais que discutiam sobre o tema, mas a comunidade em si, a sociedade sabia muito pouco. Mas de lá para cá, nesses mais de 20 anos que eu recebi o diagnóstico dos meninos, muita coisa mudou e muito se fala sobre autismo. Mas eu acredito que a gente está chegando num momento que é um momento disruptivo e muito importante. Porque antes você tinha profissionais falando de autismo. Agora a gente tem profissionais e familiares, né? Geralmente a mãe atípica que toma a frente, mas tem muito pai atípico também falando de autismo. E a gente está entrando agora na era do autista falar sobre si. Eu acho que isso é muito importante. Porque uma coisa é a nossa percepção enquanto mãe, falando do que é o autismo. Outra coisa é um autista falando o que é ser autista. E a gente está chegando nesse momento, porque muito autista está sendo diagnosticado tardiamente, na fase adulta, que são autistas nível 1 de suporte, e que não se reconheceram durante toda uma vida, não entendiam o porquê eram diferentes, ou tinham uma percepção diferente de mundo, e que agora receberam o diagnóstico e estão prontos para dizer, né? Primeiro para se identificar e falar, agora eu sei
né? Que isso que sempre existiu em mim tem um nome. É verdade. Eu não sou excêntrico, exótico, esquisito, antissocial. Eu sou autista. E eu acho que essas vozes, daqui a pouco, são elas que vão estar aqui falando sobre autismo e o quanto a gente não vai aprender quando eles puderem compartilhar conosco como eles se sentem. Eu tenho um pouquinho disso em casa, meus filhos não compartilham assim abertamente, principalmente meu filho mais velho, que é autista nível 1 de suporte, mas é muito interessante ouvir dele como ele se sente e como é o dia a dia desse adulto autista, né, nessa sociedade tão maluca que a gente vive. Mas eu acho que esse é um papo que vai ser bastante vasto e muito gostoso da gente trocar aqui, porque tem muita coisa para falar, né? Nossa, eu acho bacana, porque hoje eu acompanho até mães que se identificaram autista agora na fase adulta, né? Exato. E aí só conseguiu ter essa percepção com toda essa voz, né, de hoje em dia, que fala, que tá, né, que pontua o autismo, que consegue reconhecer algumas coisas nas crianças, mas como adulta, como elas se sentem, né? Exato. Meninos, homens e mulheres e tudo mais. E é muito bacana porque a gente não tem essa percepção quando a gente não é, né? Quando a gente só consegue ter a percepção da diferença quando a gente tem alguém, acho que na família mesmo, sabe? Sim. Pra ter esse sentimento. E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta bem da época de quando surgiu o sentimento, assim, de que tinha alguma coisa diferente, que tinha alguma coisa que você sabia que precisava de ajuda, mas eu acredito que não tinha esse suporte, essa rede, né? Como foi para você esse processo? Olha, o início, eu sou mãe de 3, como eu falei, né? E do filho mais velho para o meu filho do meio tem uma distância considerável, são quase 5 anos. Então, o meu primeiro filho, o Matheus, ele foi uma criança autodidata, muito inteligente, demorou muito a conversar. Sabia falar, mas pouco conversava, né? Que isso é muito comum no autista, né? A diferença entre fala e comunicação, ou seja, eu sei falar, mas eu não converso, não formo as frases ali para ter essa troca, essa interação. Então, ele não conversava, mas ele sabia falar e ele tinha uma linguagem coloquial muito perfeita. Né? Então, um vocabulário muito rico, embora ele não conseguisse unir esse vocabulário em frases para ter essa troca. Então, isso já era algo que me chamava muita atenção. Ele, com 3 anos de idade, já sabia ler e escrever, ele brincava, ele era muito bom em cálculo matemático, então, matemática básica, ele brincava desde muito pequenininho, tudo para ele era cálculo matemático. Então, isso chamou muito a nossa atenção, mas naquela época, ele era um menino diferente dos demais, muito inteligente, mas muito desligado. Sabe aquela coisa de ficar olhando para o ventilador? Sei. Né? Ficar olhando horas para a janela, para o nada na escola. E um dia me chamaram, ele tinha 3 para 4 anos, ele ainda não tinha completado 4 anos. A escola me chamou e falou: mãe, a gente está muito preocupada com o Matheus, porque ele é um menino que não presta atenção, que ele não tem foco, ele é muito distraído, né? E aí eu percebi isso em casa, obviamente. Aí eu comentei, falei, olha, mas o Matheus, ele é muito inteligente, né? Ele sabe ler algumas coisinhas, tal. E o pessoal da escola falou, nossa, a gente nunca percebeu. Não passaram-se 2 meses, eu fui chamada de volta na escola. Só que a mensagem dessa vez que veio para mim foi mais otimista. Mãe, a gente precisa muito falar com você. Chegando na escola, elas me disseram que pegaram o Matheus. Ele estava ainda no prézinho, né? Ele estava com 4 anos, ele estava na pré-escola. E ele estudava à tarde. De manhã, na salinha dele, era o 2º ano do ensino fundamental. Então, quando ele entrou na sala, tinha um texto na lousa. E ele estava lendo. Olha, e pegaram ele lendo o texto. E para a escola foi uma descoberta. E a partir daí, ele passou a ser visto como um menino superdotado. Que também é uma característica de alguns autistas, né? O hiperfoco que faz com que eles tenham um alto desempenho em áreas que são interessantes para eles. Sim. Então, eu cresci com o Matheus assim. Aí chegou o Gabriel, o meu filho do meio. O Gabriel, que foi um autista nível 3 durante muitos anos. O Gabriel, até hoje, ele é não verbal. Então, ele tem um comprometimento muito maior. Então, quando o Gabriel chegou, eu percebi a diferença, mas eu falava, poxa, eu tenho um filho que ele tem altas habilidades e um bebê normal, quieto, muito tranquilo, não chorava, a sensação é que não sentia dor. Sabe aquela criança de ouro que não chora? Tá o dia inteiro, assim, super tranquila. Aí, quando eu engravidei do meu 3º filho, que o Gabriel estava prestes a fazer 2 anos, foi quando eu percebi
problema. Porque com o Matheus nunca foi problema, sempre foi extremamente positivo tudo isso. Mas o Gabriel, ele começou a regredir no período, bem no final da gestação. Só que eu achei que era ciúmes. Sabe ciúmes da barriga? Sei. E aí ele começou a regredir. E essa regressão foi, ele balbuciava poucas palavras, ele parou de falar completamente, ele não emitia mais som. Ele já não chorava antes, depois ele parou de emitir som. Nossa. Então ele não emitia som nenhum e ele começou a ter autoagressão. Ele começou a não sustentar mais o alimento na boca, ele começou a ficar extremamente seletivo com muita coisa. De toque, de cheiro, de paladar. Então, foi uma mudança muito brusca que aconteceu com o Gabriel. E aí eu percebi, quando eu estava no finalzinho da gestação, que eu realmente entendi que não era ciúmes e que havia alguma coisa mais grave, quando eu me deparei com o Gabriel batendo com a cabeça na parede. Com muita força e sem parar. E foi quando eu falei pro médico, tem alguma coisa que não está bem. E aí eu fui... Aí consegui marcar uma consulta, nisso nasceu o Guilherme, ele já estava com 1 mês e meio quando eu fiz a segunda consulta aí já com uma especialista, passei por uma equipe multidisciplinar, depois eu fui para uma especialista, e foi quando ela me disse, olha, seu filho mais velho é síndrome de Asperger, que hoje é o autista nível 1 de suporte, o seu filho do meio é um autista severo, que hoje a gente chama de nível 3 de suporte, e o seu caçula com certeza vai ser mais comprometido de todos. Já deu o fim, né? Então, ela já diagnosticou os 3 ali naquele momento. Só que eu não tinha ideia do que era o autismo. Então, no meu início de jornada, que eu acho que a vantagem que se tem hoje, quando você recebe um diagnóstico, é a informação, é o acesso à informação. Naquela época não tinha. A gente mal tinha internet, né? Computador. Pesquisar sobre o tema era muito difícil, você tinha muito artigo acadêmico, mas muitas vezes em outro idioma. Então, foi muito difícil no começo, porque eu não tive acesso à informação. Então, eu tive que aprender entre tentativa, erro e acerto, né? Porque eu não tinha nenhum caminho pronto. Até hoje a gente não tem um caminho pronto, mas a gente aprende, né, através da experiência de outras pessoas. Por isso que é importante a gente compartilhar a nossa vivência, porque as outras pessoas que estão entrando agora nessa jornada podem aprender com os nossos erros e não cometê-los e se espelhar nos nossos acertos e ir melhorando esse processo. Eu não tive isso. E eu também não tive inspiração, sabe, positiva, histórias bonitas para ouvir ou histórias que deram certo sobre autismo. Eu só tinha o lado negativo do autismo. Então, foi uma jornada muito solitária no início, muito solitária, porque eu tive que ir descobrindo no dia a dia o que era o autismo e como lidar com ele. Porque eu não sabia o que esperar. E na situação de mãe de 3 situações diferentes, né? Exatamente. Cada um num momento diferente da vida. Aí foi quando o meu filho mais velho já estava na escola, começou a sofrer bullying. O meu filho do meio, autoagressão. Se batia, se mordia. Ele tinha crises, pelo menos de 4 a 5 crises por dia de autoagressão. Nossa. E um bebê recém-nascido. Então, foi um momento muito difícil da minha vida. E como difícil. Você lidou com esse processo, né? Porque, igual você falou, eu acredito que foi... Eu não consigo nem, assim, me pôr um pouco do seu lugar. Porque, quando eu descobri o autismo do meu filho, a minha filha tinha 6 meses. E foi pra mim... Eu entrei em luto, assim, eu me senti naquele burnout mesmo, sabe? Acabou, e agora? O que eu vou fazer, né? E depois, com o tempo, a gente vai aprendendo, vai lidando, tudo mais. Mas você, nessa situação de 3, cada um em uma fase, vivendo essa experiência, eu não sei se você já tinha nessa época, provavelmente já, uma carreira também, profissional, né? Que aí tem que dar conta, né? De ser mãe, empresária, ou não sei se você trabalhava CLT, eu acho que você trabalhava CLT nessa época. Sim, nessa época, sim. Como foi para você lidar com todo esse turbilhão de coisas que aconteceu, sabe? Que acontecia também. Eu não consegui passar por isso sozinha, não conseguiria sozinha. Então, o meu marido, ele é um pai excepcional, é um companheiro maravilhoso, é um pai extremamente presente, amoroso na vida dos nossos filhos. Então, ele me apoiou e muito, mas foi uma fase em que eu parei de trabalhar para cuidar dos nossos filhos. Nós morávamos aqui na região de Caucaia, nessa época. Meu marido trabalhava em São Paulo. E aí, o que eu fiz? Eu me mudei daqui e fui morar na Baixada Santista, que é onde moravam os meus pais. Por quê? Eu precisava de uma rede de apoio.
Porque eu parando de trabalhar, o meu marido trabalharia em dobro para suprir essa necessidade. Então, o nosso combinado ali, que era o que dava para a gente fazer naquele momento, eu me dedico às crianças, porque é uma imersão de busca de terapia. Sim. Eu tinha que buscar profissionais, onde encontrar gente qualificada. E, assim, financeiramente falando, se hoje é caro, você imagina naquela época, com pouquíssimos profissionais atendendo. Então, eu fui buscar dentro do público mesmo para conseguir esse atendimento. Fui buscar na Secretaria da Saúde, consegui uma assistência para os meninos, né, a terapia para eles. Então, meu marido ficou trabalhando e nós nos mudamos para a Baixada Santista porque meus pais moravam ali e eu precisava de uma rede de apoio. Então, a minha mãe e o meu pai foram uma rede de apoio fundamental para mim. Sem eles, eu não teria sobrevivido. Eu não estaria aqui falando com você. Olha, certamente. Ou não, pelo menos sã. Talvez eu estivesse aqui de uma outra forma. Então, eu tive essa rede de apoio dos meus pais. Aí, eu fui para a Baixada Santista. Durante um primeiro momento, eu me dediquei muito a entender aquela situação e buscar as terapias para os meninos. Aí, eu montei uma pequena lojinha, né? Só para ter ali uma fonte de renda. E mentalmente também, tá? Porque mentalmente, você precisa produzir além da maternidade. Precisa. Porque ser só mãe... a gente já se cobra tanto para ser uma boa mãe, para poder dar o melhor para os nossos filhos. Se a gente não se cuidar um pouquinho, a gente não aguenta. Suporta. E foi aonde eu consegui encontrar um ponto de equilíbrio também, foi produzindo. Então, eu abri uma lojinha, na época, se falava muito das lojinhas de 1,99, sabe aquelas lojas de variedade? Sei. E meu pai e minha mãe me ajudaram muito, eu ia só meio período na loja, ficava 4 horas e eles me ajudavam a tocar. Enfim, foi bem difícil passar por esse processo, mas eu digo assim, teria sido infinitamente mais difícil se eu não tivesse o meu marido e os meus pais. E meus irmãos também me apoiaram muito, mesmo à distância. A minha família me acolheu e acolheu os meus filhos com muito amor e muito carinho. Embora a gente se encontre muito pouco, a família a correria tem... da vida, né? Mas eles acolhem, sabe? Eu falo que a gente se vê muito pouco, mas quando se encontram, há um acolhimento muito grande com os meus filhos até hoje. Então, isso fez toda a diferença. Eu falo que quem não tem rede de apoio é muito difícil passar por esse processo. E você falou do luto, só para entrar nesse ponto, quem está entrando agora na jornada do autismo, né? É muito comum quando a gente recebe o diagnóstico, primeiro, antes do diagnóstico, a gente nega. Não quer enxergar o problema. Então, é uma negação profunda, porque você não quer ver que existe ali alguma coisa que precisa ser investigada, que há um comportamento de fato atípico naquela criança, ou num adulto hoje, que a gente consegue identificar, né? Depois eu falo que vem a fase do luto, que aí quando vem o diagnóstico é um luto muito grande para a maioria das famílias. Eu não tive luto. Eu não tive tempo nem de negar e nem de ter luto. Porque na sequência do luto não tinha como pensar muito, né? Não dava, eu não tive tempo de viver isso. Eu falo que o meu luto ele foi diluído gradativamente e se expressou de formas diferentes em mim, mas não foi depressão, não foi tristeza, nada disso, eu só fui. E eu falo que esse início dá muito medo, né, Nathalie? Porque você não sabe o que esperar. O que vai ser do futuro? O que vai ser o meu filho? Como é que ele vai passar pela etapa da adolescência, por exemplo? A fase escolar. Relacionamentos. Porque aí você pensa assim, é criança, tá? E aí ele começa a frequentar a escola. Como é que vai ser a fase escolar? Como é que ele vai lidar com o bullying? Porque ele existe. Eu falo que o autista é a vítima perfeita do bullying. Né? Aí depois tem aquela fase da adolescência, da transição, onde começa a ter um despertar, né? Um interesse pelo outro. E aí uma fase muito difícil de lidar também. Aí você tem a fase adulta. Então, são várias etapas. E você fala, e aí, como é que vai ser? Porque é um mistério o que vai acontecer. Você não sabe que já viveu essa transição, Rita, o que você sentiu, assim, de mais diferente? Porque quando é criança, por mais que exista o bullying, a gente está acompanhando, né? A gente fica mais em cima. Agora, quando está na adolescência, eu acho que o adolescente acaba se fechando mais, né? Tem o não verbal, mas aquele que é verbal, ele acaba se retraindo mais. Eu acho que isso pode até ser um pouco prejudicial para ele também, para essa transição, né? Como que foi para você entender o que estava acontecendo com seus filhos quando você não estava presente, pelo comportamento deles ou pela forma que eles agiam? Como foi para você lidar com essa transição da fase
criança para adolescente. Depois a gente vai para os adultos. É porque eu fui passando, eu vivi a infância com a adolescência simultaneamente, então foi tudo muito encavalado uma coisa na outra. Uhum. O que foi muito difícil para mim, que é uma coisa que eu falo que eu tive que trabalhar muito isso dentro de mim. Aliás, esse livro ele veio justamente para isso, tá? Para eu me libertar de todas os momentos muito difíceis que eu vivi, que eu guardei para mim para sobreviver. Sim. Porque senão eu entraria numa depressão muito profunda, eu ia entrar num limbo de depressão que eu falo que ninguém me tiraria de lá. Então, eu fui ocultando tudo isso, eu simplesmente não olhava para isso. Então, assim, o que é muito importante a gente ir pegando os marcos, né? Porque quando é pequenininho, tá do nosso lado, a gente tem um pouquinho mais de controle. Sim. Quando ele é pequeno. Quando ele entra na escola, você já perde o controle. Por quê? Porque enquanto ele está ali na escola, você não está do lado dele, você não acompanha o que ele está vivendo na escola. E o que acontece dentro da escola com essa criança? O quanto ele é isolado, muitas vezes, o quanto Sim. ele realmente sofre aquele bullying mais direto, mais agressivo ou não, ou aquele bullying velado, que ninguém escolhe ele para nada, ninguém chama ele para jogar, ele não consegue ter uma turminha, não consegue ter amigos, está sempre sozinho, né? É sempre o último a ser escolhido para fazer um trabalho na escola. Então, esse tipo de situação a gente não controla. E tampouco a escola está preparada para controlar. Sim. Né? Então, a gente já perde o controle aqui, ó. Nessa idade escolar. E você vivenciou isso? Vivenciei isso. E como você reagiu a isso? Eu tive vários cenários aqui, tá? Matheus, muito inteligente, ele começou a sofrer bullying na adolescência. Então, essa primeira etapa da escola, para ele, foi tranquila. Foi tranquila porque ele era muito inteligente, ele ia super Sim. bem, né? Do jeito dele, mas ele ia. Ele não escrevia, porque a coordenação motora fina dele não foi muito bem desenvolvida. Ele detesta tudo que envolve coordenação motora, exceto controle. Né? Controle videogame. Nossa, o controle do dedão ali, ó. Aquele maravilhoso. Funciona que é uma maravilha. Mas a coordenação motora dele nunca foi muito boa, ele nunca gostou de escrever. Então, ele fazia prova oral, eu consegui autorização para ele fazer prova oral. Então, para ele, fluiu bem até a adolescência. O Gabriel, que é o meu filho do meio, autista nível 3, o problema já foi quando ele entrou na escola com 4 anos. Ali já foi o primeiro problema. Eu tirei ele da escola 2 meses depois. E aí ele foi para uma instituição especializada em pessoas com autismo. Nossa. Por quê? Porque ele é um nível 3 de suporte com hipersensibilidade auditiva. Então, o ambiente escolar não é feito para ele. Não. Por mais que a gente fale da inclusão, e toda vez que eu falo sobre isso, eu arrumo briga, inclusive, com pais, tá? Muita gente torce o nariz para mim quando eu falo, eu não acredito que o autista nível 3 de suporte tenha que estar numa sala regular. Porque não é a mesma vivência. Não é. Porque não é um ambiente preparado para ele. Preparado, exato. Ele não consegue lidar com aquele excesso de estímulo, de barulho, de odor, de informação. É muita coisa, é muito gatilho que potencializa as crises. Então, o meu filho com 4 anos, quando ele entrou na escola, em 2 meses eu percebi que ali não ia ser o ambiente para ele. Porque ele entrava e ele saía muito pior. Ele saía com crises absurdas, extremamente irritado, e ele começou a não conseguir dormir direito. Então, eu percebi que o ambiente, e não era o problema da escola, porque a escola me deu todo o suporte, me chamou, conversou, mas eu identifiquei que o ambiente em si, por mais que a escola quisesse, não era um ambiente saudável emocionalmente para ele. E aí, eu optei, então, por uma instituição especializada. E aí, foi a melhor decisão da minha vida, porque ele evoluiu muito bem. Tanto que ele sai de nível 3 de suporte para nível 2 de suporte, graças à terapia todos os dias que ele fazia, porque era um ambiente preparado para isso. Junto com a escola, né? O Guilherme, que é o meu caçulinha, ele, além de autista, ele tem déficit intelectual. Ele é um menino... não é nem... Como é que eu vou explicar? O Guilherme, o déficit dele é emocional. Vamos dizer assim, ele é um menino vai fazer 23 anos de idade, mas emocionalmente, ele é uma criança de 9 anos. E ele provavelmente vai ser uma criança de 9, 10 anos a vida toda. Ele estacionou aqui, emocionalmente, ele parou nessa idade e
Ele, biologicamente, ele continua avançando, porém, emocionalmente, ele estacionou nos 9, 10 anos. Então, ele teve uma outra passagem pela escola completamente diferente dos outros dois. Nossa, eu imagino. Entendeu? Quer dizer, não imagino. Mas eu, né, isso consigo vale. entender um pouco agora. Isso é importante É. para as famílias atípicas entenderem que não tem um autista igual ao outro, Não assim tem. como não tem pessoas iguais umas às outras. Nós somos todos diferentes. E Mesmo os desafios você tendo mudam. o suporte 2, assim, 2 vezes, você vê que o suporte 2 de um é um jeito, o suporte 2 do outro é outro jeito, né? Também não é a mesma coisa sempre. Não. Cada um tem uma necessidade diferente. Então, essa passagem, essa transição foi um marco diferente para cada um. Sim. Já na adolescência, meu filho mais velho enfrentou o bullying. E foi aonde ele se fechou para o mundo completamente. Ele não se abriu até hoje. Tá? Eu falo que as feridas que ele carrega desses traumas que o bullying causaram para ele na adolescência vão acompanhá-lo pela vida toda. Porque ele não se relaciona com ninguém, ele não quer ter amigos, ele não quer ter um relacionamento afetivo, não porque ele não queira, porque eu já tive essa conversa de perguntar para ele se ele era assexual. Né, filho, você tem? Não, mãe, eu até tenho, eu só não quero. Eu não quero me relacionar com ninguém, eu não tenho vontade de conversar com ninguém, eu não tenho interesse em saber o que a pessoa pensa, o que ela quer, eu simplesmente não quero. Mas eu acho que é muito além, isso é só a primeira camada. Nossa, eu acho que se a gente descer, conforme a gente vai descendo, a camada é muito mais profunda, não é eu não quero, é eu tenho medo. Eu tenho medo de me ferir, eu tenho medo de me magoar. Porque já feriu, né? Já porque ele já causou foi um dano, feito, né? Exatamente. Então, essas sequelas do bullying vão acompanhá-lo para o resto da vida. É um menino muito inteligente, é um menino com altíssima capacidade intelectual, super funcional, trabalha fora, mas não confia em si mesmo, não acredita em si mesmo, tem muita dificuldade em confiar no outro e em si mesmo. Então, tudo isso é sequela dessa fase do bullying, que foi terrível para ele. Tanto que chegou um momento em que ele ameaçou desviver. Né? Para usar uma palavra mais leve. Se é que existe, né? Porque para não falar a palavra, a gente fala em desviver. Acho que todo mundo entende o que eu quero dizer com isso. Então, foi muito difícil. E já o Gabriel, que é esse que era autista nível 3, que é meu filho do meio, ele, como não frequentou uma escola regular, ele foi acompanhado de muito próximo por profissionais em tempo integral, ele nem passou por aquele período da adolescência, sabe aquela transição hormonal em que geralmente pode acontecer problema? Que é quando ele começa a despertar o interesse, né, pelo outro, fisicamente, sexualmente. Ele não teve esse processo. E o Guilherme ainda não chegou na adolescência praticamente, porque mentalmente ele tem 10 anos. Então, a gente tem assim, sabe, eu falo que a minha história, ela é muito... única, porque, né? Ao mesmo tempo que é muito complexo, é muito diverso, porque são várias formas de camadas, de autismo em diversas camadas que fazem a vida ser divertida e empolgante também ao lado deles, porque entendeu? eles são uma figura também, né? São. A forma de lidar com as coisas, né, do dia a dia. Eu vejo, por exemplo, no meu filho que ele não tem malícia, né, das coisas. Então, parece que tudo é muito intenso, muito feliz, muito alegre, muito... É bom, mas dá um certo medo pra gente, né, que a gente fica pensando... Não tem um meio termo, né? Ou é muito... Quando ele vai entender que aquela pessoa não tá legal feliz, pra ele... Eu tô muito triste. Eu crio expectativa, ou eu me frustro, ou eu atendo a expectativa. Existe... Eles são muito literais, né? Tudo para eles é muito a flor da pele. Pelo menos com os meus são assim, extremamente muito intenso. A flor da pele. É muito intenso. Muito intenso. Como foi o reconhecimento deles? Os outros dois que já entrou para a fase adulta e provavelmente se reconheceram como adulto, né? Começou a entender o processo do corpo mudando, né? Da rotina mudando também. A forma como eles são vistos muda muito. Né? Como foi para você... mostrar para eles que isso era um processo que estava acontecendo e integrar ele também, por exemplo, na sociedade, né? No âmbito, eu acho que já sai da escola, é um pouco mais num relacionamento com outras pessoas, num condomínio, né? Em algum outro lugar. Como foi para você fazer essa integração na parte adulta? Porque para eles é difícil também entender que eles agora é diferente, né? Que as pessoas vão ver ele diferente, né? Mas
É um processo, né? A gente não sai, hoje eu sou adolescente, amanhã eu sou adulto. Então, a gente vai preparando esse caminho. Eu procurei dar aos meninos, e faço isso até hoje, uma vida absolutamente normal. Normal, assim, de sair, de passear, de frequentar os lugares, de ir para restaurante, para cinema, ir para festinha. Sempre respeitando os limites deles, mas nunca deixando de ir para um ambiente, porque os meus filhos eram autistas. E aí, eu desenvolvi uma estratégia também para eles serem aceitos, né? Porque quando é criança, o pessoal olha feio, nossa, que os pais não sabem dar educação. Hoje em dia até tem mais consciência, na minha época não tinha. Então era como se eu não soubesse educar os meus filhos, né? Eu acho que não tem muita consciência hoje em dia, não, viu? Mas melhorou, tá? Pelo menos agora pergunta, seu filho tem alguma coisa, porque né? se você falar, olha, meu filho é autista, as pessoas já sabem associar o autismo àquele comportamento. Na minha época não sabiam nem o que era autismo. Imagina. Eu nunca me esqueço, só fugindo um pouquinho do assunto, mas para você ter uma ideia, eu me mudei para uma casa e fui me apresentar para os vizinhos, né? E aí eu falei, olha, gente, os meus filhos são autistas. Aí a minha vizinha, nossa, artista, que lindo! Ai, meu Deus, eles fazem? Ela não tinha ideia do que era um autista. E não era uma pessoa de idade, tá? Era uma pessoa mais nova do que eu. Ela não sabia, então ela entendeu, ela associou a artista. E na cabeça dela, meus filhos eram artistas, né? E depois ela veio me perguntar, mas o que eles fazem? Eles pintam, cantam, dançam. Falei, fazem tudo isso e muito mais. Mas ela não é só a palavra que ela entendeu errado, não. Ela não sabia o que era, então ela associou a isso. Então, era muito difícil as pessoas entenderem. Mas, assim, nessa fase, nessa transição, eu preparei muitos meus filhos para viver em sociedade. Né? Limitando apenas a espaços onde eles não se sentem bem. E aí eu tenho algumas estratégias que eu sigo desde que eles são pequenos para ir criando essa aceitação. A comunidade onde eu estou inserida recebam bem os meus filhos e entendam todo esse processo, porque você tem que preparar os dois lados. Você tem que preparar o seu filho, mas você tem que preparar a comunidade também. Sim. Não adianta você preparar o seu filho se a comunidade também não está pronta para ele. Então, eu desenvolvi lá a minha estratégia que toda vez que eu chego num ambiente onde as pessoas não nos conhecem, eu os apresento, né? Eu faço uma apresentação de quem somos, quem é a minha família, quem são os meus filhos, quais são as características que eles têm, o que eles gostam, o que eles não gostam. Por exemplo, mudei para o meu condomínio. Eu escrevi uma carta que eu compartilhei no grupo com a administradora e no grupo de WhatsApp com os meus vizinhos, falando sobre eles. Vocês vão ver o meu filho, que tem quase 2 metros de altura, caminhando pelo condomínio. Ele tem estereotipia, então ele caminha gesticulando. Ele não gosta de que se aproxime dele, que converse com ele. Ele não é uma pessoa agressiva, pelo contrário, ele é a paz em pessoa, mas ele não gosta de ser incomodado. E aí eu já tenho um outro que, embora tenha quase 2 metros de altura, é uma criança de 9, 10 anos, então você vai ver ele com outras crianças, não se assuste. Eu preparei as pessoas e preparei os meus filhos. Vocês estão chegando num ambiente novo, que ninguém conhece vocês. Aí, pro meu filho, que é nível 2 de suporte não verbal, eu explico para ele que ele não pode abraçar as meninas, que ele só pode abraçar quem é da família, porque isso para ele também, no ambiente social, saber como lidar. Então, ele nunca vai chegar para abraçar uma pessoa que ele não conhece. E se as pessoas vêm para abraçá-lo, ele fala, se eu não posso, ela também não pode. Então, ele também se afasta. É o acordo. É o acordo. Mas, assim, eu fui ensinando a eles como conviver no dia a dia. O meu filho mais velho, por ser um autista nível 1, por ser um menino extremamente inteligente, é mais orientar ele, filho, cuidado com estereotipia quando você tá na rua, porque você é um homem, você é adulto, e ele ainda tem algumas estereotipias, principalmente quando ele tá muito agitado. Então, ele faz algumas, sabe, gesticulação, dá uma andada mais na ponta do pé, ele faz isso até hoje para se autorregular. Olha. Né? Então, eu tive que explicar isso para ele. Quando você tá num ambiente público, evita fazer isso. Eu sei que é difícil, mas preste sempre atenção. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você diferente, porque você é um adulto, você já é um homem, né? Então, isso pode passar uma imagem que cause nas outras pessoas uma certa insegurança em estar perto de você. Não há problema em você ser quem você é, mas no ambiente social, nós temos que nos adaptar, você, eu e qualquer outra pessoa. Existem regras sociais que a gente precisa seguir. Por exemplo, o que a gente pode fazer dentro de casa, nem sempre a gente pode fazer na rua, por uma questão de regra social. Então, em casa você anda mais à vontade, né? Você pode ficar descalço, pode colocar um shortinho mais curto, você tá em casa, ninguém tá te vendo. Sim. Agora, quando você vai pra rua, aí vai do você se sentir bem, mas existem as regras sociais que você tem que seguir. Então, eu sempre fui muito clara com eles com relação a isso. Então, foi um processo até que natural para eles.
Mas eu tenho que ir preparando todos os ambientes onde a gente vai chegando. Porque, embora eles estejam preparados para lidar com essa passagem, né? De ser um adulto e ser visto como um adulto, ainda assim eles se comportam de forma diferente da maioria dos adultos. Então, eu preciso que as pessoas em volta entendam isso também. Então, eu faço esse trabalho de informar. Porque eu sempre comento isso. Toda vez que eu falo sobre autismo, eu falo sobre isso. Eu não posso querer que as outras pessoas entendam o que é o autismo. Se elas não vivenciam, elas não vão entender. Porque nem não te é o acolher, foco. né? Porque a gente espera muito, Você né? não acolhe aquilo que você desconhece. Sim, Você não tem nem ideia do que é. Você não sabe nem como acolher. Você só se sensibiliza. Ah, você tem um filho autista, nossa. Mas não sabe como acolher aquela situação. Sim. E nem como acolher o autista. Então, as pessoas não são obrigadas a saber de verdade. Porque se a gente for obrigada a saber de todas as formas diferentes que o ser humano é, Sim. a gente não sabe. Eu, por exemplo, não sei como lidar 100% sozinha com uma pessoa, por exemplo, que não tem visão, uma criança. Como que lida? Como é que é o dia a dia dela? Como é que eu posso ajudar? Ou como é que eu posso não atrapalhar? Exato. Entendeu? Eu acho que talvez ter essa sensibilidade de você só não atrapalhar, né? A Já situação já é muita coisa. Já tô feliz, né? E às vezes a gente atrapalha sem perceber. Sim. Então, com comentário. Com comentário, com atitude. Sim, né? Verdade. Quando você acha que está ajudando, você está atrapalhando. Então, a gente não sabe tudo de tudo. Então, qual que é o meu papel? O meu papel é preparar os meus filhos, mas também preparar as pessoas para receber os meus filhos, como eu quero que eles sejam recebidos. Então, eu falo, eu explico, eu ensino. Tanto que eu acabei virando palestrante por conta disso. Olha. Porque eu adoro contar sobre o autismo. E só para arrematar aqui, que eu falo muito, né? Não, eu adoro falar. Então, a gente tá aqui para aprender. Uma coisa que eu tenho feito muito, que tem dado um resultado muito bacana, eu tenho trabalhado muito com treinamento corporativo para receber o autista nas empresas. Olha que bacana. Porque é muito mais simples do que as pessoas imaginam, é muito mais fácil do que as pessoas imaginam e são pequenas mudanças que a gente faz e que a gente consegue ter um acolhimento e ter um profissional de altíssima performance quando você trabalha o hiperfoco dele. Então, basta a gente orientar as pessoas e a gente consegue criar um ambiente favorável para que eles se desenvolvam e para que eles convivam em sociedade. Aí é o nosso papel. Nossa. Tá? Nós, como mães, como famílias atípicas, a gente tem que preparar a nossa comunidade para recebê-los. Não dá para esperar que a comunidade se prepare sozinha. Isso não vai acontecer por enquanto. Então, é o nosso papel fazer isso também. Nossa, esse podcast eu acho que virou uma aula, né? Para você que é mãe, que me acompanha, que tem uma tipicidade, você sabe qual que é o seu papel. Na verdade, essa transição vai acontecer e tem que ser um pouco natural para a criança, né? Que a criança vai ficar adolescente, né? Depois vira um adulto. Tem que ser uma coisa recorrente, natural, mas o nosso maior papel é o direcionamento, que nem sempre todo mundo vai ter que estar disponível em entender o que a gente passa e aceitar. Exato. É o nosso papel comunicar o que a gente passa, né? E comunicar aos nossos filhos também, direcionar eles, né? Não esperar que todo mundo entenda que ele é desse jeito. A gente também não faz o nosso direcionamento para eles também, né? Que eles precisam entender, as pessoas precisam entender, mas eles também precisam se comportar socialmente, né? A gente vive numa sociedade que existe vários tipos de pessoas, né? A gente tem que impor limites também. Não é porque eles são autistas que eles não vão Podem ter limites. Tudo, né? Não. Ao contrário, eles precisam de rotina, eles precisam de regras bem definidas. Eles são muito adaptáveis às regras, e eles precisam disso para se autorregular, para não entrar em crise, porque se foge da rotina, você perde o controle, ele perde o controle, aí é gatilho para crise. Então, a gente tem que criar essas rotinas muito bem desenhadas para que eles possam ter uma vida mais segura, se sentir seguro no ambiente. Então, é o nosso papel preparar o ambiente também para que eles se sintam seguros. E o ambiente é tudo que está à nossa volta. É o teu condomínio, é a escola, é a rua onde você mora, é a sua família, são os seus amigos. E ninguém é inimigo, né? Às vezes as pessoas só não sabem mesmo, não sabem como lidar. Isso. E se a gente age naturalmente, prepara o outro e deixa aberto para que o outro também pergunte e queira entender, tudo fica muito mais fácil. Aí você consegue ter um convívio muito melhor. E você consegue fazer com que eles também se insiram de uma forma mais suave dentro dessa realidade, comunidade, né, que a gente vive, dessa sociedade que nós estamos. Mas antes de finalizar, né, eu vou mostrar um pouquinho do livro da Rita. Mãe Antifrágil. Como a maternidade atípica me transformou em uma líder de alta performance. Esse livro é incrível, conta, né, toda a sua história, seu processo. E eu queria que você finalizasse mesmo, falasse um pouquinho mais
sobre o trabalho que você faz hoje nas redes sociais. Qual que é a sua posição, desde a da época que você era CLT mesmo, né? Uma líder de alta performance. E conseguiu fazer tudo isso sendo mãe atípica de 3 pessoas totalmente diferentes, 3 universos completamente diferentes. E mesmo assim desenvolveu o seu trabalho incrível, líder mesmo, construindo uma empresa, construindo um negócio sólido até hoje. E eu acho que serve muito de inspiração para as mulheres que, às vezes, têm uma condição diferente de outras, né? Não é só aquele filho que vai na escola, volta para casa, almoça e tá feliz lá brincando na sala. Não, tem uma rotina de terapia, tem uma rotina atípica, né? Tem outros filhos. Você conseguiu fazer isso com... Assim, para mim é admirável, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho que você faz hoje, dessa trajetória e qual que é a mensagem que você daria também para mães que precisam desenvolver um papel de empresária, de empreendedora e, ao mesmo tempo, ter a sua maternidade em diversos âmbitos. Sim. Né? A primeira coisa é desmistificar quem eu sou. Né? Eu falo que hoje em dia as pessoas me apresentam, ai, mãe, empresária, empreendedora. Tudo! Né? Eu mesma não ia conseguir, eu nem consegui assim, ler, sabia? Que é muita coisa. E, na verdade, eu venho de uma família muito simples. Eu nasci no interior de São Paulo. Eu fui mãe muito novinha. Eu passei por situações financeiras muito difíceis mesmo. Principalmente quando eu parei de trabalhar para cuidar dos meninos, que o meu marido teve que suprir todas as necessidades da casa e de 3 pessoas que precisavam de terapia. Tanto que, olha que interessante, eu nunca fiz terapia. Nem eu, nem meu marido. Porque muitas vezes eu tive que escolher que filho faria terapia. Porque eu não tinha condições de pagar para todos eles. Então, eu também vim de uma realidade financeira muito difícil. Eu não nasci... Tem gente que fala assim, mas para você foi fácil. Eu falo, não foi. Sabe, quem olha pra gente no presente não tem ideia do caminho que a gente percorreu. Então, eu passei por situações muito difíceis de privação financeira. Nunca me faltou o básico, isso nunca, tá? Isso é um ponto importante deixar claro aqui. Quando eu falo de privação, eu tive que muitas vezes escolher que filho teria atendimento e que filho não ia deixar de fazer terapia, porque eu não tinha condições de pagar para os 3 simultaneamente. Isso já é uma dor terrível pra gente. Terrível, né? Terrível. Então, eu parei de trabalhar, eu fiquei 7 anos sem trabalhar, 100% dedicada aos meninos. Então, quando eu não podia pagar a terapia, às vezes um estava na terapia, 2 não estavam, eu era terapeuta também, né? Porque eu procurava ir desenvolvendo os meninos com aquilo que eu via na terapia aqui, eu desenvolvia do lado de cá. Fui encontrando pessoas maravilhosas na minha vida que me ajudaram muito a encontrar caminhos para que eu pudesse fazer com que os 3 tivessem atendimento. Então, eu tive uma vida muito difícil. Eu parei de trabalhar muito cedo, porque aos 29 anos eu tinha 3 filhos autistas. Parei de trabalhar e fiquei 7 anos sem trabalhar. Foi muito tempo sem trabalhar. Quando eu fui voltar para o mercado de trabalho, que eu conto isso no livro, foi quando eu entendi o que eu havia me tornado como mãe atípica. Porque, poxa, sem trabalhar, você imagina o quê, né? Que empresa que vai querer uma pessoa que é mãe de 3 e ainda autista e que está há 7 anos sem trabalhar? Mas eu nunca me esqueço, eu estava lendo, na época a gente lia muita revista, né? Eu estava lendo uma revista e essa revista estava falando sobre as principais características de líderes de grandes empresas. E aí falava que essas pessoas, elas tinham um equilíbrio emocional muito grande, que eram gestores de alta performance, que eram capazes de lidar com crise. Então, tá no meio de um caos, o mundo tá caindo e ele consegue tomar a melhor decisão de forma extremamente tranquila, direcionar para que as coisas aconteçam como tem que acontecer. É um gestor de crise, né? E uma pessoa altamente resiliente. Você falou, sou eu essa pessoa. Aí eu comecei a ler aquilo e eu falei, gente, eu sou tudo isso. Eu sou perfeita pra essa vaga. Não, foi o que eu pensei, eu falei, nossa, sou eu. Só falta agora eu achar uma empresa que me dê essa oportunidade. E quando eu entendi isso, pra mim foi uma virada de chave muito grande mesmo. Foi quando eu saí, a mãe cuidadora. Porque quando a gente é mãe cuidadora e a gente não trabalha, por isso que eu falo que eu fui montar uma lojinha para cuidar um pouquinho de mim, a gente se abandona completamente, porque você tem que suprir a necessidade dos outros, do seu filho, da sua família, do teu marido, e a gente se abandona. E eu me abandonei completamente. Eu parecia um farrapinho humano, eu era um trapinho humano, sabe? Você me fez me sentir um pouco melhor. Porque eu também já... Menina, falei, nossa, assim, sou eu que vivia assim. Eu era irreconhecível, né? Irreconhecível. Alguém que não se cuidava, que não se olhava, que não se gostava, que não se priorizava. Eu simplesmente deixei de ser, tá? Eu deixei de ser uma mulher para ser uma mãe cuidadora.
Quando eu li essa matéria, foi uma virada de chave tão grande que eu falei, gente, peraí, não... Tá errado. Eu não sou só uma cuidadora. Eu sou uma potência. Gente, eu sou muito boa em fazer tudo isso que tá falando. Eu sou resiliente, eu resolvo crise, eu faço gestão de crise, eu consigo, sabe, dominar vários ambientes e não é? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. E aí foi quando eu falei, tá na hora de eu começar a pensar em mim. Aí eu preparei o caminho, coloquei os meninos, direcionei os meninos para eu poder voltar a trabalhar. O meu emprego de meio período como vendedora. Olha. Porque era a única área que alguém me receberia, né? Muitos anos sem trabalhar, vai ser vendedora. Papai tem razão. Papai tinha razão. Eu tava contando aqui que meu pai dizia para mim, filha, estuda, porque quem não estuda vira vendedor. Fui ser vendedora. Me destaquei muito rápido, porque eu sou muito boa também em potencializar o melhor no outro. Porque é isso que a gente tem que fazer com o nosso filho, não é? É. O que a que gente eu preciso reforça fazer? isso neles todos os dias. Você tem que identificar os pontos fortes deles e potencializar, identificar os pontos fracos e minimizar e fazer com que eles tenham uma alta performance, que eles consigam realmente evoluir. Eu fui colocar tudo isso em prática dentro de uma empresa, então eu cresci muito rápido, e eu fui ganhando muito rápido a ascensão profissional, porque eu fui levando essa mentalidade comigo, e aí foi onde eu cresci na empresa, depois eu mudei, fui para uma outra empresa, me tornei sócia dessa empresa, depois eu saí, abri meu próprio negócio, então assim... Basta uma oportunidade. Aqui, ó. É uma oportunidade de você se permitir acreditar em quem você é, acreditar que sim, você tem valor e capacidade, e a partir daí, coloque em prática tudo isso. Não tenha medo, né? Então, um conselho para as mães, há um momento, sim, que a gente se dedica 100% a cuidar dos nossos filhos e que a gente até se abandona, e é permitido fazer isso, porque a gente não dá conta de ser tudo. Mas você precisa se priorizar também. A gente só consegue dar o melhor para o outro quando a gente está bem. Então, fazer aquilo que você ama, encontrar momentos para você. Eu sei que tem momentos da vida que tudo que a gente quer é tomar um banho e lavar a cabeça. Não é? É só tomar um banho. Não, no meu caso era dormir mesmo. No meu caso eu sempre escolhi dormir, de todas as coisas que eu tinha que escolher. Meu sonho era conseguir dormir 4 horas seguidas numa noite. Eu passei anos sem conseguir dormir. Era meu sonho de consumo, era dormir. Então, existe um momento em que a gente precisa se doar para o outro, mas existe um momento em que a gente precisa se resgatar, né? Principalmente essas mães que, como eu, não tinha condições de ter um suporte dentro de casa. Eu tinha minha mãe que me ajudava, mas a minha mãe também tinha a vida dela. Sim. Então, eu não podia ter uma pessoa me ajudando dentro de casa, um profissional contratado para estar ali, para ajudar a cuidar da casa, para ajudar a cuidar dos filhos. Eu tinha que fazer tudo isso, porque meu marido estava trabalhando e quando podia também me ajudava. Então, o meu conselho é, descubra as suas forças. Você já sabe quais são as suas fraquezas, basicamente. A gente sabe que a gente só olha para elas na vida. A gente olha muito para aquilo que a gente não é. Comece a olhar para aquilo que você é. Descubra quais são as suas forças, potencialize essas forças e foque nelas e vá em busca do seu sonho. Você vai ser uma mãe muito melhor quando você se sentir realizada também como mulher. Então, eu acho que o primeiro passo para você se sentir plena e aceitar essa realidade que você vive de uma forma com um sorriso no rosto e com muito otimismo é quando você aceitar quem você é e se assumir enquanto mulher. Deixar de olhar para você apenas como mãe e passar a se enxergar como um ser humano que sonha, que tem ambição, que tem desejo e que, sim, merece realizar todos eles também. Foi aí que eu me descobri, me despertei e ganhei, né, tudo aquilo que eu queria da vida, que era fazer o melhor para os meus filhos sem deixar de fazer o melhor para mim também e para minha família. E quando eu encontrei esse equilíbrio foi quando a felicidade realmente se instalou, né, em todos nós e a vida ficou mais leve e mais fluida. E eu acho tão bacana isso, porque a gente acha que cuidar 100% de uma forma integral, sem se olhar, né, sem ter esse olhar humanizado para nós mesmos, é uma coisa, assim, excepcional. Mas é porque a sociedade espera isso da gente. Sim, que a gente cobra seja isso. Perfeita, incansável e 100% dedicada aos filhos. Isso. E aí a gente faz isso em prol aos filhos e acaba esquecendo da gente. Só que a gente acaba não se tornando uma pessoa legal também. Porque aí fica aquele excesso, aquele excesso de cuidado, de querer estar em cima da criança, em cima da pessoa. E a gente pede até eles de se entenderem, né? Se autodescobrirem. Porque você quer suprir tudo. Você quer ser a que vai dar conta. E você não se vê, né? Não se respeita, não respeita o seu processo também. E ter essa virada de chave, eu acho que muda tudo. Você se torna uma mãe melhor, uma mulher melhor, uma pessoa melhor, né? Porque quando você só se vê mãe, você só se enxerga nesse papel, você quer
fazer de Dominar. tudo para que a tua família, teus filhos dependam 100% de você. Porque é só ali que você se sente realizada. Eu sou uma boa mãe, né? Exato. E aí você se frustra com todo o resto, mas você tenta suprir essa frustração cobrando do teu filho que ele também vive em função de você. E que ele seja né? a sua perfeição, né? O espelho da sua perfeição, né? Exatamente. É então, frustrante para todos os lados, né? É frustrante e isso leva muito à depressão. Isso é que faz muitas mães mergulharem na depressão, é se abandonar. Então, é encontrar um equilíbrio. E o equilíbrio está em dar amor e se amar na mesma proporção. Total. Porque é o ponto de equilíbrio que a gente precisa realmente para levar a vida com mais suavidade, né? Para que a vida fique mais tranquila e mais gostosa de ser vivida. Fica mais tranquila e eu acho que todo mundo respira, né? Exato. As crianças respiram, os homens respiram, os maridos respiram, né? Porque tá todo mundo fazendo o seu papel e vai errar, não vai dar certo algumas coisas, vai ter que mudar a rota várias vezes. Vai quebrar a cabeça, sabe, vai bater de frente com o muro de vez em quando. E tá tudo bem, porque a vida é assim pra todo mundo. E se você não der espaço pra isso acontecer, você que vai só se frustrar e, exato. Né? Aí você entra num ciclo de vitimismo. Exato. De, eu faço tudo e ninguém faz nada por mim. Você se abandona, aí você afasta as pessoas que você ama de você. Não é? Porque a gente fica meio que intolerante com muita coisa, fica chata mesmo. Fica chata. Fica sem assunto, fica chata. Não consegue socializar com mais ninguém. Porque é só a tua vida aquilo. é só aquilo. Você fala de filho, e você sufoca teus filhos. E aí ninguém é feliz, né? 100%. Ninguém consegue ser 100% feliz. Então, é se libertar dessas amarras e se permitir ser. Você pode ser mãe, você pode ser mulher, você pode ser amiga, você pode ser filha, você pode ser profissional. Você pode não ser também, se você não quiser ser profissional. Fala, eu só quero ser mãe, mas que seja uma mãe mulher. Se encontre como mulher, que seja feliz também. Tem os seus momentos, né? Sem tanta expectativa da perfeição, né? Exatamente. Então, doe amor, mas se ame na mesma proporção. É muito importante isso, para você buscar esse equilíbrio. E aí vai ser feliz. Aí você realmente vai encontrar felicidade. Não tá nas coisas, não tá nessa centralização das coisas em cima de você, né? A felicidade tá nisso, nesses tropeços da vida. Não é perfeita. Então, não exige a perfeição para ser feliz. Não tem isso. Não dá para ser. Né? A gente é feliz na nossa imperfeição também. Total, verdade. É isso. Rita, você gostaria de passar alguma última mensagem para alguém, para uma mãe que nos acompanha, para uma empresária que nos acompanha? Sim. Qual é a mensagem para finalizar? Um recado você não falou das suas redes. Finaliza com as suas redes também. Explica um pouquinho do seu trabalho. Eu sempre finalizo dando um recado para as famílias atípicas, especialmente para as mães. Hoje eu vou finalizar um pouquinho diferente, tá? Eu espero que a gente consiga alcançar além, que a gente consiga chegar em empresários, empresárias, né? Para que olhem para as pessoas autistas, para as pessoas que têm o transtorno do espectro autista e vejam potencial. São pessoas com uma capacidade incrível de desenvolver trabalho dentro das empresas e que tem pouquíssimas oportunidades hoje porque acha que é muito difícil preparar um ambiente para recebê-los e não é. Prepare um ambiente, receba essas pessoas, deem oportunidade. Eles têm muito a contribuir socialmente, intelectualmente, numa entrega de altíssima performance, porque eles têm hiperfoco. Se você souber encontrar esse profissional e colocar ele, direcionar ele para os pontos de aptidão que ele tem, você vai ter um profissional extremamente comprometido. Eles são muito transparentes, o que traz o quê? Muito uma questão de ser honesto. Não, honestidade. Isso assim, é total. Então, deem oportunidade. Não é difícil preparar um ambiente para essas pessoas e quando você consegue inseri-los dentro do ambiente profissional, você só tem a ganhar enquanto empresário. As pessoas que estão à volta vão também se desenvolver com esse profissional. Então, abram espaço, deem oportunidade. Essas pessoas merecem ter acesso a um trabalho digno, a uma vida digna. E para finalizar aqui as minhas redes, né? Hoje eu tenho, no meu Instagram, eu falo muito sobre esse trabalho que eu faço, tanto com as empresas, quanto com escolas e com a comunidade. Então, é o @ritaquester.oficial, Quester com K de quilômetro, né? Tenho também o meu canal no YouTube, que eu tô agora começando a trazer alguns vídeos que falam sobre o autismo na vida adulta, que é o Instituto Rita Quester, que é o nome da minha empresa, inclusive, aonde eu faço esse trabalho também para empresas, escolas e para a comunidade de conscientização, inclusão e acessibilidade do autista, não só no mundo corporativo, mas também no ambiente acadêmico, escolar e social. É isso. Olha, muito obrigada, Rita.
Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as redes da Rita para vocês terem acesso. Acompanhem ela faz um trabalho incrível de pensar um pouquinho e colocar em prática também o nosso senso de responsabilidade em cima de todas essas questões, tanto na parte empresarial quanto na parte de mãe, de sociedade, de ambiente escolar. Então, o trabalho da Rita é incrível, acompanhem. O livro também dela, esse livro aqui, perfeito, maravilhoso. Eu vou deixar também a descrição aqui para vocês. Acesso, clicar lá, comprar o livro também. Vale a pena a leitura, principalmente para você que é mãe. Vale muito a pena mesmo, é incrível. Vou deixar também toda a descrição desse livro para vocês efetuarem a compra. Eu agradeço ao Estúdios Taco, que está promovendo esse podcast mais uma vez. Acompanhe também a MS Digitais. Lá a gente faz todo esse trabalho, né, com os cortes, o Pod Mães também. Acompanhar todo esse processo com a gente também, né? A gestão de redes, a nossa rede de empresários também acontece com muita força lá na MS Digitais também. Então acompanhe as nossas redes sociais, eu vou deixar tudo aqui na descrição. E mais uma vez eu agradeço a todos vocês que participaram desse episódio. E não deixe de compartilhar, curtir, comentar, né? Mandar essa mensagem para outras pessoas, que vai ser muito importante. É isso. Obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Olha, sem palavras. Obrigada. Obrigada. Adorei. Tchau. Tchau.